Hoje é a última aula de um assunto que é o que acontece quando a gente joga ondas eletromagnéticas diferentes no mesmo lugar. Só para dar uma recordada rápida, a gente estudou ondas uma sobre a outra assim, né? Uma superposição na mesma direção. Isso tem efeitos interessantes, associados principalmente à polarização da onda. E agora a gente está estudando ondas no espaço. Certo? Que atira uma onda para cá, e essas ondas interferem e tem usado padrão de interferência. E esse tipo de fenômeno é absolutamente importante em física. Por quê? Porque o que a gente observa aqui é a marca registrada de uma onda. Toda vez que você tiver uma coisa que é uma onda, isso vai acontecer. E aí pode ser onda na água, pode ser onda eletromagnética e pode ser onda quântica. Certo? Se você tiver um elétron que funciona na mecânica quântica, ele vai fazer a mesma coisa. E isso é importante, então, para associar uma coisa que tem a ver com a característica ondulatória daquele fenômeno. E o que a gente está vendo? O seguinte, na aula passada, qual que é... por que a gente faz o que a gente está fazendo aqui? Pelo seguinte, aqui tem um monte de ondas andando no mesmo lugar. Uma onda que vem refletida na parede, essa onda que saiu daqui foi para o seu olho, a onda que está vindo para cá, e elas todas estão andando uma em cima da outra. E isso que a gente está falando aqui está acontecendo, aqui nesse ambiente, um monte. Só que isso ocorre de maneira tão desordenada que a gente não consegue observar isso. Só tudo bem? Não tem problema? Então, o que a gente faz nesses experimentos que eu mostrei na aula anterior, que eu tirei um laser aqui, a gente viu a figura de interferência, e a gente vai ver hoje mais um pouco. A razão de fazer esse tipo de experimento é que a gente está ordenando a onda e meio que controlando o experimento, só isso. O fenômeno ocorre, só que a gente não consegue observar. E fazendo isso que a gente faz, a gente consegue observar. Pessoal, tudo bem? Na história da física, isso foi muito importante. O Newton escreveu um livro sobre ótica. Ele falou muitas coisas interessantes nesse livro. Em particular, ele estudou as cores e como é que cor se superpõe, o que acontece se jogar amarelo com verde em cima do outro. Tudo isso ele estudou, esse fenômeno. Mas o Newton não sabia que luz era onda. Esse conhecimento ele veio primeiro do ponto de vista experimental. Então, Newton, se você fizer uma linha aqui, Newton e Huygens, da ordem de 1670 por aí. E aí, esse conhecimento foi, as pessoas mexiam. Tinha um problema, o Galileu tentou medir a velocidade da luz, ele sabia que tinha velocidade. Aí o que ele fez? Foi em cima do morro e falou, tá vendo? Tô vendo. Ele estou fazendo um experimento desse tipo para medir a velocidade da luz, isso é tão rápido que ele não conseguiu. Mas mais tarde, as pessoas já conseguiram medir a velocidade da luz. Como é que se mede a velocidade da luz de modo mais primitivo, antigamente? Normalmente você pega uma distância conhecida, sei lá, longe, tipo uma montanha em cima da outra aqui, e do lado de cá você põe uma fonte de luz. Só você vê que problema. Naquela época não tinha luz elétrica. Tudo bem? Então o que é uma fonte de luz? É só uma chama de alguma coisa. Tudo bem? Isso que torna o experimento extremamente mais difícil de fazer. Então, mas de qualquer jeito tinha uma fonte de luz aqui, e aí você jogava a fonte de luz numa roda dentada. Tem uma roda que você faz uma roda de metal, que você faz uns recortes assim, e você gira isso, e atira a luz do lado de cá.
E aí você tenta medir a velocidade e rotação disso daqui, que permite você enxergar de volta o reflexo da luz, através, de novo, passando por um buraco. Tudo bem isso? Só sim, a ideia. Todo o negócio vai girando aqui e a luz passa por um buraco na ida e na volta ela vai passar por um outro buraco. E aí o cara tem que calibrar esse experimento aqui, acertar a rotação, de modo a poder enxergar a luz na volta. Se ele conseguir medir a rotação, ele consegue saber o tempo que levou para esse buraco passar a ser esse. Ele mede esse tempo e calcula a velocidade da luz, sabendo essa distância. Então, as pessoas começaram a medir a velocidade da luz naquela época. Por volta de 1800, esse negócio era razoavelmente bem conhecido. Então, os anos 1800, aqui, são caracterizados por medidas bastante precisas já sob ótica. E um cara importante nesse jogo aqui é o Young, que é um inglês, e ele fez muitas medidas. E esses experimentos que a gente está fazendo, está discutindo aqui, a teoria, ele foi um dos primeiros caras a fazer sistematicamente. Nos experimentos dele, ele começou a desconfiar que havia ondas parecidas com a luz de calor. Ele não sabia isso, ninguém sabia. Mas ele falou que talvez o calor fosse parecido com onda eletromagnética. E esse negócio foi assim até 1870, mais ou menos, quando Maxwell entendeu que luz é onda eletromagnética, e com isso ele entendeu que tinha onda na frequência luminosa e tinha outras ondas. Então essa ideia que existem muitas ondas eletromagnéticas que a gente tem hoje, uma ideia que só ficou clara na história da física por aqui, por volta de 1870, 1880. E as pessoas começaram a experimentar. A ideia de transmitir informação por rádio começou, ou seja, a distância. Você vai no código aqui que mexe em algum aparelho lá longe. Isso começou meio por essa época também. E aí, porque essas ondas não são luz, são ondas de frequências diferentes. Então as pessoas começaram a fazer isso no laboratório. Por que eu estou falando isso? Porque você vê que tem um descompasso grande entre a teoria da luz, que é isso aqui, e o experimento da luz, que é meio por aqui, veio antes. As pessoas sabiam que luz era onda, sabiam a velocidade da onda bastante bem. 300 mil km por segundo já era um número bastante bem conhecido, bem próximo a isso. E só que aqui nessa época ninguém sabia o que era, o que ondulava. Tá? E aí o que ondula é essa coisa que a gente está falando aqui. Tudo bem? O Maxwell, essa visão que a gente está discutindo aqui no curso não é a visão do Maxwell do problema. É a visão depois do Einstein. Ou seja, então, 1900 aqui. Por quê? Porque o Maxwell, ele mesmo achava que a luz se propagava no meio mecânico. Ou seja, que havia alguma coisa aqui no mundo no qual, substância na qual a luz ia se propagar. O Einstein falou, isso é desnecessário, a luz propaga no vácuo. Então, tudo bem. Então, essa versão que a gente está dando da ideia de luz é a versão mais moderna, que é a versão pós-Einstein. O Einstein falou, o vácuo pode ser desnecessário. Ele falou explicitamente. Certo? Estou perguntando isso. Tudo bem? Então, qual é a moral da história? A moral da história tem um monte de ideias nisso aqui. E por que a gente discute a coisa que a gente está discutindo? O que a gente está discutindo? Na aula passada,
a gente discutiu um tipo de experimento de Young que você tem um anteparo aqui, olhar de cima ele tem essa cara aqui. Você faz duas fendas finas aqui no anteparo e joga a luz do lado de cá. E por que você faz isso? Por que o experimento é pensado dessa maneira? Por que você joga uma luz só e põe o anteparo aqui? A ideia é a seguinte: isso é um jeito experimental de garantir que a frequência da onda seja a mesma. Que chega aqui, que chega aqui. Se você quiser, você podia pensar em pôr uma luzinha aqui, uma luzinha aqui. O experimento seria igualzinho, se você conseguisse controlar essa luzinha. Certo? Se você conseguisse fazer com que essa luzinha aqui brilhasse com a mesma frequência que essa e na mesma fase. O resultado é igual. Por quê? Porque isso aqui é uma fonte de ondas, assim, essas ondas se superpõem nessa região e você tem um padrão. Tudo bem isso? Por que você põe as duas ranhuras aqui? Porque você não consegue fazer isso aqui. Então foi um truque que ele usou, que é esperto, e você joga a mesma frequência, a luz se divide aqui e ela se superpõe do lado de cá. E aí tudo se passa como se fossem duas luzes de natureza diferente, só que elas saem do mesmo lugar, então é controlado. Então tudo bem isso. E aí o que acontece do ponto de vista experimental? Como é que eu experimento? A gente está discutindo esse problema desse jeito porque o experimento é feito dessa maneira. Normalmente no experimento você conhece esse comprimento de onda, se isso aqui for o mais, o menos, o mais, o comprimento de onda é isso daqui, e você consegue calibrar isso daqui, que é uma distância que ele está chamando de D aqui, a distância entre as duas ranhuras. E aí, o que acontece fisicamente? A luz que atravessa o buraco, ela vai em todas as direções, em particular, parte dela vem parar aqui, nesse ponto. E aí tem uma luz que saiu daqui, chegou lá, e uma luz que saiu daqui que chegou lá. Como essas duas luzes oscilaram, desses dois raios, oscilaram números diferentes de oscilações, porque tem comprimento diferente esse caminho a esse caminho, eles vão chegar, eles saíram em fase aqui, certo? Quando aqui estava para cima, aqui estava para cima, mas esse negócio andou assim, e aí pode ter chegado o verde para cima, o laranja para baixo aqui. Tudo bem? E aí você observa um ponto escuro aí, se isso acontecer. E aí você vai observar pontos escuros e claros. Então, tudo bem isso aí? Pergunta. Professor, Oi. esse raio de luz aí seria a direção do vetor de corte? Sim. É que eu não entendo muito bem. Por que a gente interpreta pelos raios? Oi? Por que a gente interpreta por retas esses raios? Por que representa por reta? Seguinte, imagina que isso aqui é um anteparo que a gente está estudando. E aí, isso aqui é o ponto que eu quero considerar esse ponto aqui. E aí, cada dedo meu é uma das ranhuras. Tudo bem? O que essas coisas estão fazendo aqui? Eu estou emitindo luz, continuamente. Certo? E aí, o que essa luz está fazendo? Ela vai encontrar onde está Young, vai encontrar naquela caixa lá e vai encontrar aqui também, em todos os lugares. E pergunta, qual é o que eu estou interessado em saber nesse tipo de problema? Eu estou interessado em saber quantas vezes essa luz aqui oscilou aqui e quantas vezes essa luz oscilou aqui.
Tá? Porque isso que vai ser a coisa relevante para dizer se lá tem um ponto claro ou escuro. Tá? Então, por isso que a distância, exagerando, se eu fizer isso, você vê que esse ponto aqui está mais próximo que aquele lá. E aquele lá está mais distante. Certo? Então, significa que o que é relevante para enfatizar a interferência é a diferença de distância que ela anda. E é por isso que eu estou enfatizando a distância. Tudo bem? Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Tá. Só mais pergunta? Então, isso aqui é a formulação conceitual do problema. Para a gente equacionar esse problema, a gente faz algumas aproximações que são muito razoáveis. E uma delas é a seguinte: para caracterizar o ponto que eu estou olhando, eu não preciso caracterizar pela distância ou pela posição sobre o anteparo. O que é importante nesse problema é esse ângulo aqui. Tá? Então, eu vou enfatizar o ângulo. Como é que eu faço isso? Eu pego como referência essa linha aqui. Esse vermelho é matemática. Esse aqui também é matemática. Chamamos a distância aqui de R, vermelho. Aqui é laranja e aqui verde. E aí, qual é o meu problema matemático? É escrever o R verde e o R laranja em função do R vermelho. Tudo bem isso? Como é que eu faço isso? Então, eu amplio esse pedaço aqui, vou ter um anteparo aqui, assim, buraquinho. E se esse ponto aqui estiver muito longe desse anteparo aqui, muito longe, comparado com o quê? Comparado com essa distância. Certo? Essa distância aqui, você olhou na aula passada, daqui é menos de 1 milímetro. Se eu pudesse daqui 1 metro, isso aqui é super longe. Então, nessa aproximação, eu posso pensar que esses raios são paralelos. Eles são paralelos de verdade? Não, mas são quase paralelos. Tudo bem, grande aproximação. Ou seja, essa ponta do triângulo aqui, daqui é um triângulo que converge tão lentamente e ele vai encontrar lá longe. Tudo bem isso? E aí, para equacionar o problema, aí é simples. Você pega, chama sei lá, essa distância aqui. E de novo a pergunta que você fez. Assim, o que é relevante nesse problema? O que conta? A única coisa que conta nesse problema é quanto esse raio aqui andou a mais que esse. Então a única coisa que conta para interferência, no fundo, é essa distanciazinha aqui. E essa. Tudo bem, o amarelo andou o vermelho mais o azul, aqui o verde andou o vermelho menos o azul. Só tudo bem isso aqui? Na verdade, a única coisa que nos interessa é isso aqui. E aí, o que a gente está vendo geometricamente? Seguinte coisa. Se você pegar esse sistema aqui, você virar, você vê que você mexe no azul. Tudo bem isso? Então, à medida que você muda esse ângulo, você está mudando a diferença de fase entre as duas ondas. Tudo bem? E aqui em particular a diferença de fase é zero. As duas têm o mesmo
mesma fase. Sim, isso. Então, o que sai da conta é isso, que a diferença de fase depende do ângulo. Depende de que jeito. Se você chamar isso aqui de A, de D essa distância aqui, esse pedacinho aqui, esse daqui é D sobre 2, e essa coisa azul, esse ângulo aqui é o ângulo θ, que é igual a esse ângulo aqui, e ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Geometricamente todos esses ângulos são θ. Então você escreve que o delta azul, que é esse pedaço aqui, é igual a d sobre 2 seno θ. Já que se você olhar, d sobre 2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Só pergunta nisso. Dúvida? E aí, a única coisa que você tem que fazer depois é fazer uma conta simples de somar os campos. Professor, a princípio, para traçar essa reta... Peraí, desculpa, fala de novo. A primeira palavra eu não ouvi. Eu só falei professor. Desculpa, é a segunda que eu não ouvi. A princípio, para traçar essa reta branca, você... Esta? O requisito era que ela fosse perpendicular à rosa, é isso? Exatamente. Tá. Tá. Você tem razão, eu devia ter falado isso. Porque o que eu quero enfatizar é o seguinte, eu quero que esse negócio aqui seja assim, ó. Perpendicular a isso. Isso aqui é esse lado que está desenhado aqui. Tá. E funciona como uma espécie de um sistema rígido que eu posso virar assim e tudo vira junto. Certo? Os dois raios viram junto e esse negócio anda junto. Tudo bem isso? Sim. Ok. Então você pega o campo verde que andou pela linha verde, o campo que andou pela linha laranja e soma. E laranja e verde, eles são muito parecidos. No que eles são parecidos? Estou dizendo o seguinte, na hora que você escreve o campo aqui, na verdade você tinha que colocar essa distância aqui. Mas, como você está muito longe desse ponto aqui, tanto faz você, para a intensidade, colocar isso daqui ou isso daqui. Então a gente facilita enormemente o problema, não levando... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em princípio, se você quiser ser malucamente rigoroso, você vai lá e põe o R laranja aqui, o R verde aqui. Mas isso é desnecessário, porque está tão longe que isso aqui é desprezível. Aí, essa diferença. O que conta, tem um cosseno aqui, capa. E aí, o que aparece em cima é o R laranja. Essa aqui é a única diferença entre os dois campos. Fora isso, eles são iguaizinhos. E aí você usa que R laranja igual a R vermelho, como aquele desenho lá está dizendo, mais delta azul.
E esse daqui, R igual R vermelho menos delta. Isso é a única coisa importante do problema. E aí, essas duas expressões aqui vão ficar E0 raiz de R vai ter uma parte aqui que é cosseno, capa, R menos ômega t. Que é a contribuição da parte não azul. A contribuição da parte azul, você separa ela e nessa soma vai ter um seno e cosseno, um mais, outro menos aqui embaixo, que sobra só o cosseno, então sobra um cosseno aqui, a mais, que é só tudo bem isso aqui? Pergunta. A gente vai ter que comparar essa conta com a conta que eu vou fazer hoje, que é um pouco diferente. Parecida, mas não igual. E aí, a única coisa que sobra... Calma. Aqui tem mais um seno. Na hora que você soma essas duas coisas, que é o campo amarelo resultante, mais campo verde. E aí, dá duas vezes isso, esse que é um termo que tem sinal menos num e mais no outro, então ele cancela, é igualzinho, só que tem sinal trocado, como fiz na aula passada, e isso aqui dá um zero, raiz de R, vermelho, cosseno, K delta, vezes cosseno kappa R menos ômega t. Antes de ir para frente, o que significa isso daqui? Isso aqui significa apenas uma oscilação da onda, tudo bem? Ou seja, está dizendo que esse raio aqui, esse negócio está pulsando assim. Frequência, ômega. Tudo bem? Ou seja, quando o tempo passa, esse negócio fica... Ele não está parado, ele está fazendo assim, esse aqui também, e esse aqui, o valor médio também. E isso está dito aqui. Agora, a novidade desse problema é esse fator aqui. Isso aqui é uma amplitude, que se eu quiser olhar, que depende do quê? Depende desse ângulo aqui. Então, está dizendo assim, que o tamanho do campo resultante sobre a tela depende aonde que o meu dedo está apontando, que é o ângulo θ. Perto dos pontos onde as ondas são formadas, o campo... Aqui. O campo explode para o infinito. Dependendo do tempo que eu pegar, se eu pegar um tempo arbitrário, o campo explode para o infinito. Tem uma razão para isso? Tem. É que isso daí é uma aproximação matemática que esse problema aqui nessa região é bem mais complicado do que isso que a gente está falando. E a solução exata aqui é uma outra função que não é aquela. Então essa função ela é boa a partir de uma certa distanciazinha. Mas tem razão. Ok. Delta é dado por isso aqui e o kappa é do espício lambda, que é melhor transformatura em distância. Então eu escrevi sobre isso e aí eu tenho aqui o cosseno
de kappa delta é igual a cosseno de 2π sobre lambda vezes d sobre 2 seno θ. O 2 cancela e tenho cosseno de π d sobre lambda seno θ. Tá tudo bem isso? Pergunta. Pergunta o que eu faço com isso aqui. Várias possibilidades. Primeira coisa. Então, isso daqui é o resultado matemático que a gente chegou na aula passada. Só assim. E aqui, que de certa forma, um problema que ele é muito fácil, ele se torna, parece ficar difícil. Isso que eu queria discutir com vocês. Então é o seguinte, esse daqui é um resultado completamente genérico, eu não falei quanto vale lambda, quanto vale d, não falei nada. Tudo bem isso? Agora, essa função aqui, ela é meio enganosa. Apesar que a funçãozinha simples, é um d sobre lambda cosseno, seno, vezes um π aqui, parece uma coisa simples. E até eu sugiro que você ponha isso no computador e faça vários gráficos disso aí. O gráfico muda substancialmente dependendo do que se dá com razão d sobre lambda. São tudo bem isso. Então essa que é a coisa um pouco esquisita desse resultado. Tudo bem? Ou seja, se imagina que você pegue um d sobre lambda grande. Fala que isso aqui é 10. Por quê? Porque se você quiser fazer um gráfico, você tem que dar um número, então dá o valor, então escolhe um. Se você escolher isso 10, o que você está graficando? Está graficando cosseno de π vezes 10 seno. Só o que é seno de θ? O que é θ, fisicamente? Só θ é esse ângulo aqui. Tudo bem isso? E é uma coisa que seno de θ varia entre 0 e 1. Ele é 0 aqui no meio e 1 aqui 90 graus. Então, à medida que você vai dando valores para isso aqui, pergunta, essa função ela pode ter zeros ou não? Pode? Qual é a condição para que ela tenha um zero? Se você, por exemplo, falar que a função cosseno em geral vou pegar a região brilhante primeiro. Queira que isso aqui seja 1. Se daqui for 1, isso daqui é NP. Tudo bem isso? E aí você tem que escrever isso aqui. Então, o que você quer achar é que π vezes 10 seno θ seja igual a NP. E cancela. E aí pergunta, seno θ satisfaz essa equação? É n sobre 10. Sim? E aí pergunta, quantos valores de n são possíveis para satisfazer essa equação? Aí você vai chutando lá, põe n igual a 0. Sim. N igual a 1. Sim. N igual a 10. Sim. N igual a 11. Não. Tudo bem? Então o jogo é esse. É um jogo meio que você tem que jogar com a mão. Chega lá, uma hora não cabe mais a solução. Porque aí 11 aqui vai ser maior que 1, não tem solução. Tudo bem isso? Sim. Então, aqui você vai ter um monte de zeros. Quantos zeros? 11.
Tudo bem isso? Porque o 0 tem que ser incluído. 0, 1, 2, 3, até 10 tem 11. Tá? Se você dobrar, tem 1 no meio, 21. Tudo bem? 10 zeros para cada lado. Só o que é isso? E aí, se você fizer o gráfico dessa função aqui, você vai ter uma função assim, ó, que é θ. Só que é θ fisicamente, é onde eu estou apontando o meu olho, onde eu estou olhando, você vai ter a função com essa cara aqui. Pergunta, esse negócio sobe na mesma altura? Quando é máximo? Isso aqui, tem uma hora que isso aqui é 1, o cosseno é 1, tudo bem? O outro máximo é determinado por quê? O cosseno de novo fica 1, tudo bem? Então sim. Então, essa função sobe até a mesma altura. Você vai ter uma coisa assim. Mas, professor, Claro. Quem está falando? Mas para diferentes tetas, o L vai vermelho e muda, né? Tamanho. Você aproxima. Sim, tudo bem. Tem dois fatores. O R vermelho muda e a incidência sobre a tela também fica mais inclinada. Tudo bem? Para fugir disso, o que eu faço? Que a gente pode fazer experimentalmente. Posso pegar um anteparo cilíndrico assim. Tá? Que é o jeito de olhar direitinho só. Essa figura. Quer dizer, o que eu estou representando ali é o eixo. Tá. Então, moral da história. E aí, como é que se faz o experimento? Você põe tipicamente, você joga o laser aqui, ou a fonte de luz, põe a fonte, o anteparo aqui, você põe uma tela aqui e você põe um filme fotográfico aqui em cima. Tudo bem? E aí você pega e expõe a luz e você vê o que está no filme. Você revela o filme e você vê uma figura. Tudo bem isso? E se você revelar esse filme, o que você vai ver? Aqui você tem 10 desses. Esses ângulos não são iguais, eles variam. Tem um seno aqui, então precisa calcular ângulo por ângulo. Mas o que você vai ver no filme é uma coisa assim. Eu vou desenhar as linhas claras. Você vai ver uma linha clara aqui, outra linha para cá, outra linha para cá, outra linha para cá e assim por diante. Porque o filme estava assim torto e ele captura esse desenho, essa energia aqui. Tudo bem isso? Só assim. Pergunta. Ok, então, isso daqui é a figura característica de duas fendas duplas. E esse problema também é característico de duas fendas paralelas, finas. Tudo bem? Só sim. Agora vamos mudar de problema. Colocar uma fenda larga. E ver o que muda.
é uma fenda só e ela é larga. É um negócio que parece uma porta. Aí, para descrever esse problema, a gente usa o sistema de eixos. Que eu vou chamar de X esse eixo aqui. E o eixo Y aqui. E, de novo, eu vou querer olhar o que acontece em função desse ângulo aqui. Só tudo bem isso como problema. Perguntei, em que esse problema aqui é diferente daquele? Só tem uma fenda. Só tem uma fenda, tudo bem. Agora a pergunta, vai ter interferência lá na tela? O que você faz? Faz aquela construção assim. E pensa num raio de luz que saiu por aqui. Que é o raio laranja. E o raio verde que saiu por aqui. Só fala. Era para ter 2 é 0 ou não? 2 é 0, esqueci o 2, tá certo. Só pergunta, tem interferência entre a onda verde e a onda laranja? Sim. Sim. Elas percorreram caminhos diferentes? Sim. Então, a fase desse daqui é diferente da fase disso. Tudo bem? Então, a gente também observa figura de interferência em fenda larga. Parte daquelas figuras que a gente olhou na aula passada eram devidas a fendas largas. O que são esses raios que você fez aí? Estou falando o seguinte, a onda incidente chegou aqui. Tá. Quando ela chegou aqui, você pode pensar que o feixe secundário foi emitido desse ponto, desse tipo de Huygens. Tudo bem? E aí ele foi emitido em todas as direções, mas eu estou olhando só essa aqui por enquanto. Então, um feixe, uma quantidade de energia foi emitida nessa direção aqui. Tá? Tudo bem? Tá. E aí, atrasada relativamente a esse ponto aqui. Não, tá. Adiantado. Depois daí, entendo, assim, mas é que parece meio estranho fazer isso para esse caso, assim. Por quê? Porque, tipo, numa fenda larga, a gente só ia meio que sentir de fato esse princípio de Huygens fazendo ondas novas na beira, assim, perto. Mas, E no meio, ele ainda é como se a onda passasse inteira, assim, retinha. só o que ele falou é verdade. Pode ser e pode não ser. É o seguinte, se você olhar... Deixa uma luz bem focalizada no sol lá. Se você olhar pela porta, você vai ver uma sombra assim. Você não vê o princípio de Huygens. Tá. Tem um pouco? Tem. Ou seja, essa luz que bateu aqui, ela vira um pouquinho. Só que na hora do conjunto, tem tanta luz que passou reto aqui, que você não percebe isso. Se você usar o instrumento preciso, você percebe. Mas o olho assim você não percebe. Dá a impressão que a luz passou reto. Agora, o que vai acontecendo? Você vai encolhendo isso daqui. Certo? E aí, na hora que começa a encolher, esse lado aqui começa a dialogar com esse lado. Então, se dialoga ou não, depende dessa abertura aqui. Tá. Tudo bem isso? E aí, isso sai da conta. Direto. E aí, como é que você faz a conta? Você põe um número genérico para abertura e outro número genérico para comprimento de onda. Vai chegar no resultado com isso aqui. Aí você analisa
depois, ou seja, você não dá valores para essas grandezas antes, você faz o genérico e depois analisa. Tudo bem? Só nesse caso, o E laranja, ele é calculado de um jeito diferente daquele lá. Isso daqui é uma soma discreta entre a contribuição desse raio aqui e desse raio aqui. Tudo bem isso? Aqui eu vou ter que fazer uma integral, porque eu vou ter um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui e assim por diante. Tudo bem isso? Oi, fala. No outro caso, então, a gente estava considerando que pela fenda só conseguia passar aquele raio. Meio isso, meio isso. E é isso que define no problema se a fenda é estreita. Certo? Se você puser se essa fenda for larga, vai ter um efeito desse tipo que a gente vai prever agora. Então, o que é largo e o que é estreito? Você tem que, é o resultado dessa conta que define o que é largo e o que é estreito. De novo, o que é largo e o que é estreito tem a ver o tamanho dessa abertura aqui com o componente de onda aqui. Compara as duas coisas. Tudo bem? Estreito é quando essa distância aqui, que esse aqui é o A nessa linguagem, é muito menor que lambda. Tudo bem? Aí para calcular esse E, a gente vai ter que calcular uma média. Que média? Eu vou integrar o E laranja, por exemplo, um deles qualquer. Se eu puser o eixo x como eu pus aqui, essa integral vai de menos a sobre 2, que é aqui, até a sobre 2, que é aqui. Ou seja, eu vou ter que somar sobre todas as contribuições do vão aqui. Como eu estou tirando uma média, eu vou dividir por A isso aí. Por que a média? Porque eu estou fazendo... Por que a média? Porque como é que você transforma um problema contínuo em um problema discreto? Então, como é que você pensa nisso? Pergunta, como é que eu faço aqui uma soma de dois pedaços e aqui eu faço uma integral do quê? Certo? Então, intuitivamente, o que sai daqui é proporcional a essa aberturinha, né? Vou chamar de dx. Tudo bem isso? Agora, até olha do ponto de vista matemático. Eu esqueci de pôr dx aqui. dx. Se você não... Do ponto de vista matemático, você não põe isso. Isso aqui não tem dimensão de campo. Tudo bem? Ainda quer campo vezes distância, quer campo. Então, essa conta não está certa. Qual é a interpretação, então, por que eu estou dividindo por A? Porque dx sobre A é a proporção do campo que passa por aqui. Tudo bem? Então, na verdade, o que eu estou somando, isso aqui é o peso. 1% aqui, 2%, 3% lá. Tudo bem?
Só mais pergunta? Oi. Cadê o raiz de R? Oi? Por que não tem o raiz de R? Ainda não tem porque eu pus o E vermelho. O E laranja, vou pôr agora. Isso aqui, no dependente integral, eu ponho para fora, fica de 0, E sobre raiz de R, que é a intensidade disso aqui, integral de menos A até A, sobre 2, cosseno K, kappa menos ômega T, e aqui o R laranja. O que é R laranja? Só olha esse desenho. Qual é a diferença do R laranja e do R vermelho? Quero expressar tudo em função do R vermelho. O R laranja é o vermelho mais esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui vale quanto? Aqui, por se a distância era fixa, esse pedacinho valia D sobre 2 seno θ. Aqui, essa distância é variável. Então, isso aqui é x. Que é o valor da coordenada nesse eixo aqui. E R, então, laranja, é o R vermelho, mais x seno θ. Só pergunta. E é por isso que eu estou entendendo de x, porque isso daqui depende de x. Então, isso aqui fica igual a 1 sobre A, E0 raiz de R, integral menos A sobre 2, A sobre 2, cosseno. E aqui, kappa x seno θ mais kappa R menos ômega T. De onde que aquele Y virou R? Peraí. Aonde? Ah, de cima ali, aquele Y de cima. Esse Y aqui, Virou esse R. até aquele era Y, não escrito. Não. Daqui nunca foi isso, daqui sempre foi R. Tudo bem? Porque a onda é o K vezes o R dela menos ômega T. Tudo bem? E a única coisa que eu estou querendo dizer é que tem que pegar o R laranja para fazer essa conta aqui. Tá. Ok. Obrigado. Ok, então você tem isso aqui é x. Desenvolve isso aqui, fica cosseno kappa x seno θ, cosseno de R menos ômega T, menos seno isso aqui é isso aqui.
Do que eu estou integrando? Estou integrando de x, que é essa variável aqui, dx. Que aparece aqui e aparece aqui. Só quanto é que dá a integral de baixo? Integral do seno de alguma coisa x no intervalo simétrico. 0, porque a função é ímpar. Tudo bem? Então, posso fazer, vai dar 0, mas não precisa fazer. Então, esse pedaço aqui não contribui. Então, quero deixar esse resultado depois de poder comparar depois. A conta que eu tenho que fazer é E amarelo igual 1 sobre A integral de menos A sobre 2 A sobre 2 antes da integral, mas depois eu posso pôr para fora, e 0 raiz de R, e esse cosseno aqui eu também posso pôr para fora da integral, na medida que ele não depende de x. E a única coisa que depende de x é isso que vai ficar aqui dentro. Cosseno kx seno θ. O que eu faço? Multiplico e divido por k seno θ aqui fora. Isso aqui fica tudo isso daqui. Multiplica 1 sobre k seno θ integral du cosseno de u. Tudo bem? Onde u é igual a kx seno θ. Isso dá um seno. Pessoal, tudo bem isso aqui? Pronto, acabou a conta. Então, copiando a resposta, dá 1 sobre A, E0 sobre raiz de R, cosseno kappa R menos ômega T, extremo superior, Ka sobre 2 seno θ. Extremo inferior, menos 2 vezes. O menos por estar embaixo, o menos por dar isso aqui. Então isso dobra 2 vezes seno de Ka sobre 2 seno θ.
Só acabou o problema, é só arrumar a resposta. Ah, desculpa, esqueci esse fator aqui. Então agora sim. E amarelo igual a 2, esse 2 aqui, então vou deixar assim, E0, raiz de R. Esse aqui eu vou escrever depois, vou escrever agora o valor, o seno. Capa R menos ômega T. E o que falta é esse pedaço aqui do meio. A, isso. Então eu tenho 2 sobre KA seno θ, seno de KA seno θ sobre 2. Só acabou a conta. De novo, então você vai encontrar o mesmo padrão parecido com isso daqui. Você vê, sobra esse fator aqui, que é a oscilação normal desse pedaço, fica de fora, e tem uma amplitude, que é dada por esse negócio aqui. Isso daqui, você vê que é Ka seno θ sobre 2, Ka é a mesma coisa. Então, por isso a gente costuma representar isso E0 sobre raiz de R, seno essa amplitude φ igual Ka seno θ sobre 2. Só sim, vamos lá. Só tudo bem isso aqui? Qual que é a diferença entre esse resultado aqui, formalmente, e esse resultado aqui? Sei lá, esse E0 raiz de R é parecido, mas esse negócio aqui é diferente. Tudo bem? O que aparecia aqui é 1%. Aqui eu vou colocar nessa linguagem para ficar mais parecido ainda. KD sobre 2 seno θ. Você olha esse fator aqui, ele é parecido com esse, o ângulo. Só que muda o seguinte, aqui tem um seno e tem essa novidade que tem esse fator embaixo que vem aqui, que depende do ângulo também. Só tudo bem isso aqui? Pergunta, antes de explorar o resultado. Se você olhar é o seguinte, o que era D lá virou A aqui, tudo bem, que é geometricamente, o que significa A? A separação, a largura da fenda larga. Tudo bem isso? Aqui é a separação entre as fendas. São parecidos, mas não são iguais. Ok? Qual que é o nosso problema agora? É ter uma intuição de qual é a diferença desse fator aqui, principalmente essa parte de baixo, o que ela faz no problema. E o que ela faz é o seguinte. Isso aqui é uma função do seno. Você vai aumentando, o seno varia entre 0 e 1, isso aqui. Tudo bem? E você vai dando valores entre 0 e 1, isso aqui vai assumindo valores definidos.
Quando isso aqui for zero, isso aqui é zero. Tudo bem? Você tem isso aqui no denominador. Então, você pode achar que isso aqui explode, mas aqui não explode porque tem o zero em cima também. Tudo bem isso? Só o limite seno de x sobre x para x tendendo a zero. Quanto que é? 1. Tudo bem isso? Então, qual é a diferença de um caso e do outro? O gráfico típico dessa função a gente pensa do seguinte jeito. Essa função aqui é uma função que ela é infinita, só o fim. É infinita para θ igual a zero e vai ter um valor finito quando isso aqui é 1. Então ela é uma função com a seguinte cara. Função φ. Desculpa, 1 sobre φ. Tem essa cara aqui. Nessa expressão, esse 1 sobre φ aparece multiplicado por esse seno, que é a função que oscila. Fala. Para θ negativo é para baixo. Não é para cima. Na hora que você puser θ esse negativo pedaço aqui, vai dar. Se você pensar na função global, olha só esse lado primeiro. θ negativo não importa. No momento não. Aí você pega e isso aqui é uma função oscilante. Então, essa função aqui tem uma cara assim, ó. Só tudo bem. É diferente daquela lá, que como eu já desenhei, ele tem uma cara assim. Só o que é isso? Professor, a gente pode pensar nisso porque pode dizer que tipo, o seno de φ ele decai mais rápido que o φ? Não. Essa função é uma função incomum. Se você puser no computador, fica tudo fácil. Mas, como é que eu tento entender desse jeito aqui o que é essa função? Isso aqui é a função que oscila acima. O numerador. Só que ela está dividida por uma função que ela é, ou o inverso, 1 sobre φ é muito grande aqui. E 1 sobre φ vai caindo à medida que você vem para cá. Tudo bem? Então, pergunta que cara tem o produto de uma função que oscila com uma função que cai. E essa é uma coisa com essa cara aqui. Ele faz as duas coisas, oscila e cai. Tudo bem? Então, vamos lá, o que tem mais pela frente disso daqui? O que acontece se eu puser duas fendas largas? Está feito na apostila. Professor, Falem. eu não sei se entendi direito.
fisicamente, o que isso significa no padrão que a gente... Esse negócio... Só o seguinte, se vocês prometerem que não fogem, eu vou pegar o laser de novo, aí a gente olha isso, tá? Talvez possa ser útil. Que aí não tem jeito de falar isso que eu estou querendo dizer meio sem ver, que é o seguinte, o que vai acontecer é que você vai ver uma região central aqui bem brilhante. Se eu pudesse fazer o desenho com intensidade que eu não consigo aqui na lousa, esse desenho aqui seria uma coisa assim. Pega um filme aqui e na região central você tem uma região central bem brilhante. Aí, na hora que eu fosse desenhar a próxima linha aqui, eu não podia fazer tanta força com o giz. E aqui igual. E aqui eu tenho que fazer menos ainda força com o giz aqui, menos força aqui. Tudo bem? É isso que está dito lá. Ou seja, que aqui dentro você tem uma intensidade bem forte. E aí você tem outra região brilhante. Tem aqui. Que você tem um zero aqui, um zero aqui. Só que a intensidade desse brilho não é igual à intensidade do brilho aqui. É menor. Um momentinho só, por favor. Tudo bem isso? Ou não? Sim, tudo bem. Eu estou lembrando da última aula que você mostrou que era no da dupla Fender que tinha o máximo central com maior intensidade e ia diminuindo para as laterais. Sim. Mas nos máximos também tinha alguns pontos apagados. Pois é, aquilo lá não era esse padrão aqui, era uma outra coisa. Que a gente não viu. Não, que é o problema seguinte, o que seria duas fendas largas? Desculpa se eu... Não. Essa coisa é muito confusa. E o problema de fazer esse experimento, mostrar o laser aqui, é que eu não consigo controlar o experimento direito aqui na sala. E aí sai um negócio mais ou menos. Mas como a gente tem tempo, um pouquinho, vocês aguentam 5 minutos aí, eu vou lá, pego o equipamento, ponho aqui de novo, a gente olha com mais, já em cima do que a gente viu antes, e acho que é útil. Tudo bem? Então, por favor. Quer uma ajuda para pegar as coisas? Não, eu quero botar, tranca a porta aí.
Não, mas tem um número fixado. Porque lá nesse espaço. Eu acho que vai te, assim, no horizonte, vai te ver coisas que você não veria aqui. Não. Depois pode, de repente, pode fornecer ferramentas para olhar para os problemas com uma visão mais sofisticada, entendeu? Quem vai ter? Eu não fiz. Ninguém manda nada. Fala de novo. Disse que foi uma na América do Sul. E na segunda prova? Não, ele falou, nossa senhora, que tá acontecendo aqui. Eu tinha ido para alguns dias ele faz assim. Aí ele falou, nossa, que deu Para a galera poder passar. Ele fez um negócio bem mais fácil que a pergunta. E aí, tipo, a galera. Aí a galera tá assim. A gente chegou assim, depois da primeira prova. Meu, foi ridículo esse ambiente. Adoro. A galera não falava. Tá muito pesado. Aquela coisa aquele receio de. E ainda eram umas coisas que eu não falava assim, ele tava dando pegar a orelha dela, ter escondido. Qual que era o requisito do hotel? Calçãozinho. Só com. O catixa, a galera falou. O catixa era. Mas aí, a galera fez o catixa assim, e eu não vou deixar. Pô, achei bastante amigo. Bom, e pô, a galera passou.
só antes de passar isso aí, o junto, é o seguinte. Isso aqui é um negócio primitivo, mas muito bem feito pelo pessoal da Laboratório de Demonstrações aí, que é o seguinte. Isso aqui tudo é cano de plástico, compra na loja e tal. E aqui tem colado um caco de CD. Simplesmente. E aqui tem um ambiente escuro, para isso favorece você olhar focadamente o que você tem que ver, em vez de ficar olhando. Todo mundo já mexeu no CD assim, viu as cores que aparecem lá. E aí, a sugestão é o seguinte: você pega isso aqui e mira na lâmpada. Assim. E aí você vai ver o espectro de cores aqui dentro. E o que é interessante aqui é o seguinte: esse espectro de cores, ele é bastante... ele tem umas faixas que são muito mais claras que as outras. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um fenômeno semelhante a isso daqui. Por quê? Porque aqui quando esse tipo de interferência ocorre porque a gente está jogando luz do lado de trás do teclado. Tudo bem isso? Se você jogar luz do lado da frente e isso aqui for um espelho, você vai ver a mesma coisa. Tudo bem isso? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: se você tivesse, em vez de uma fenda, você tivesse um material escuro, e aqui você põe uma fitinha de espelho e joga a luz do lado de cá, você vai ver a mesma coisa. Tudo bem? Você vê luzes que saem assim aqui, assim aqui, assim aqui, e elas interferem do lado de cá. Tudo bem isso? O seu fenômeno é o mesmo. Interferência de luz. E aí o que esse negócio aqui mostra é o seguinte: se você puser duas, você vai ver essa coisa que a gente discutiu. Se você puser um monte de fendas, que é uma grade de difração, que também pode ser estudada, você faz um monte de rainbows, ou um monte de coisas que refletem, que é o caso aqui, que é o CD, você vai ver luz que saiu daqui, chegou no seu olho e tal. E quando tem um monte, e você joga a luz branca, a interferência, o ângulo determina a cor do que você vê. Tudo bem isso? Ou seja, nós estamos vendo, aí vai ter um fenômeno semelhante a esse, só que mais complicado, porque tem muitas ranhuras juntas. Certo? E é por isso que você vê o CD colorido. O que é isso? Só sim. Dúvida, né? O que é aquele lado ali? Oi? O que é do lado que seriam as fendas? O que eu quero dizer é o seguinte: uma fenda é igual a um espelho. O espelho é igual a fenda. Porque o que importa nesse problema aqui é que sai a luz daqui. Se você jogou a luz de lá e ela refletiu e saiu daqui e virou esse raio, tanto faz. Esse daqui é um objeto preto, escuro, ou totalmente opaco, e aí tem uma linha de coisa que reflete luz aqui. Tá? Tanto faz. Para o fenômeno óptico do lado de cá. Claro que ele é diferente. Certo? Porque aqui é uma coisa a luz saindo por trás, aqui outra entrou pela frente. Diferente. Mas o efeito óptico é o mesmo. Tudo bem? Porque isso aqui funciona como uma fonte de luz secundária, uma por transmissão, outra por reflexão. Tá? E aí o que a gente vai ver aí é por reflexão. Tudo bem? E aí, como você tem um monte de sulcos, ele funciona como um monte de buraquinhos, de espelhinhos aqui. E é o que eu estou dizendo o seguinte: dependendo do ângulo que você olha aqui, você vê uma cor diferente. E é isso que você pode ver aqui. Fazer assim? Não. Se você olha, se você encaixar a lâmpada porque precisa ser iluminado lá dentro. Então, você precisa deixar a luz forte da lâmpada entrar por esse buraco, por essa fenda. Você faz isso, você mira lá, e uma hora você acha.
que fica bem brilhante. Na hora que você fizer isso, você vai ver todas as cores de uma vez só. Certo? Azul para cima, vermelho para baixo. Por quê? Porque o seu olho está fazendo assim. Ó. Nesse espacinho aqui, ele tem uma pequena variação ao longo desse pedaço, tem um ângulo que muda. Tudo bem? Isso é uma coisa que é para ser vista. Outra coisa que é para ser vista é o seguinte: você vai ver que tem linhas mais claras, bem mais claras que as outras. Então, por quê? Porque essa lâmpada aqui emite com frequências características dela. Então, ela emite vermelho, sim, mas em intensidades diferentes. Então, tem umas linhas que são mais claras que as outras. Tudo bem isso? Se você pegar um negócio desse aqui, que eu estou falando que isso aqui é uma coisa que você pode estar ao seu alcance fazer um se você quiser. A única coisa é 45 graus direitinho, toma cuidado, mas feito isso, ele funciona. Se você olhar o céu azul, você também vê as cores aqui, só que você vê com intensidades diferentes. E quando você olha o céu, você vê uma coisa interessante que aqui você não vê. Você vê linhas escuras. Por quê? Porque tem poluição no ar e as moléculas da poluição, sei lá o que são, mas são alguma coisa, elas absorvem luz. Então tem umas linhas de espectro que não passam e ela aparece no seu olho como uma linha preta. Tá. Sim. Bem que ele falou. Ok, vamos sentar o laser aí. Quer ajuda para montar? Acho que não, obrigado. O que eu preciso é uma ideia de qual é o lugar mais escuro da sala. Mas eu só vou desligar a luz aí. E tem essa luz de fora que ela não parece nada, mas ela atrapalha. Se quiser, eu posso ficar do lado do caderno. Mesmo que feche daqui. Eu tenderia a dizer que do lado de lá é mais escuro, mas vamos testar. Ele pode pegar um transeunte aí. Só agora eu quero uma pessoa que enxerga bem sem óculos. Não, eu queria assim, se você olhasse contra a luz, que o meu olho não é bom o suficiente, e achasse uma fenda dupla. Essa daí.
Pede de novo agora. Essa daqui, grande, assim. A do meio. Tá. Professor, por que o critério foi enxergar bem sem óculos? Não, é séria a pergunta. Afetaria alguma coisa? Enxergar bem só com óculos? Talvez sim, se você tiver a cuidado por uma coisa dessa, não sei. Mas de qualquer jeito é folclore. Tudo bem, eu acho que é essa daí. Só de novo, o meu olho não permite perceber isso daí, mas essa região central, ela é ou não dividida em muitos pontinhos? Sim. Tá bom, então não valeu, precisa achar outra fenda. Acho que é, mas daqui não dá pra ver. Acho que quem tá mais perto consegue ver melhor, né? Daqui a gente Não, é pontilhadinho. Assim. é, daqui não. Olha que eu tô sem óculos. Tô sem óculos, confia. Se eu vi, Tá. é real. Então vai lá ver se você identifica duas cenas mais estreitas do que essa daí. Acho que para esse Na lado mesma da linha tem direita, outras cenas aqui mais são estreitas. mais estreitas, Eu aqui vou são mais ter que separadas. virar os lados da que é mais fácil. Sim, é. Isso. Ó, aqui elas estão mais juntinhas, aqui elas estão mais separadas. Na bolinha aqui, número 1, 2, 3. Essa daqui. Tá bom, tudo bem. Será vitória do bem agora, hein? Não sei porque eu encosto aqui, ele muda de intensidade. Mas... Ok. Agora sim. Então é o seguinte, o que a gente está querendo ver é essa coisa aqui, ó. Visão clara ou visão escura? Visão clara ou visão escura. E me dá a impressão que isso não está acontecendo aí. Porque tem a superposição de dois efeitos. Sim. Mas de qualquer modo, é o seguinte. Você olha essa região central. E o que? Mas tinha uma região clara mais escura. A ideia era ver isso daqui, ó. Claro, escuro, certo?
Só que o que é um pouco esquisito para mim é essa região aqui do lado, ó. Esse negócio recomeça aqui. Recomeça aqui. Isso aqui é uma região clara aqui no meio assim. Depois tem um zero grandão aqui. Depois começa outra pilha de bolinhas com zerinho, tem um zerão aqui. Certo? Depois começa outra dessas. Tudo bem, o que é a coisa que não era o que a gente queria ver. Essa plaquinha aí também tem feito assim. Eu acho que é a de cima. As de cima eu acho. Não, acho que tá de baixo. As redes de divulgação. a de baixo é uma fenda, são duas não. fendas. Acho que a de baixo são fendas maiores, né? A de cima acho que é fenda simples. Tá. O segundo pontinho aqui. Sim. Ele estava olhando Talvez. Agora sim, acho. Vocês fizeram aí, essa região brilhante, ela não é interrompida por pontinhos pretos, está vendo? Então isso é característica de duas fendas. Eu vou tentar achar a vizinha dela. Pessoal, isso que a gente vê na região central, também tem um outro efeito que é porque a gente está usando um laser. Sim, e a fenda deixa ele se propagar em linha reta, porque é uma intensidade muito forte. Mas de qualquer jeito você vê que, se você olhar essas linhas do lado aqui, não sei se vocês conseguem ver isso, elas são mais ou menos de mesma intensidade e igualmente espaçadas. Tudo bem? Então isso é a característica de fendas, duas fendas.
são de novo o mesmo padrão. Aí eu acho que é mais claro ainda que um padrão de duas fendas. Tá vendo? Porque você vê essas bolinhas do lado de fora da região central, elas são mais ou menos igualmente espaçadas. E a intensidade não cai tão rápido. Ela é razoavelmente igual uma à outra. Tudo bem isso? Professora, Oi. a ideia, se fizesse um anteparo cilíndrico, seria igual? Em princípio, sim. Em princípio. E essa do meio ser mais forte é a peculiaridade do laser que o senhor falou? É, porque o laser ele tem tanta energia que a energia dele passa em linha reta também aqui, mais do que deveria. Certo? Mas é só do laser mesmo. Está de novo o padrão de duas fendas. Você vê que tem um montão de zeros, só que tem uma bolinha clara, uma região escura, bolinha clara, região escura. Você pode ver lá também. O que é isso? Só pergunta? Duas fendas. Uma coisa importante desse resultado aqui, que na hora que você faz, isso está feito na apostila um pouco, e você faz essas contas aqui, isso não é igualmente espaçado. Certo? O espaçamento angular vai mudando. É uma coisa que aí você vê também. Agora a fenda larga deve estar na linha de baixo. Tá legal. Essas aqui são duas fendas largas. Eu vou esperar, acho uma mais uma, eu comento aqui. O que você vê aí é a mistura dessa figura aqui, característica de uma fenda larga, com uma mistura de ser duas fendas. Isso aqui multiplica uma função pela outra e você tem uma função assim, ó. Tem um monte de zeros. Tem um zero devido ao fato dela ser larga e vários zeros devido a ser duas. Então o que você vê ali, nesse padrão, é isso daí. Essa distância central aqui
é característica de uma fenda larga. E ela é interrompida por várias outras classes de estudo que são o fato de ter duas fendas largas. E mais do mesmo. Só esse é o padrão de uma fenda larga. Qual é a característica principal dela? É que ela tem um zero aqui no meio, depois ela tem zeros que vão caindo em intensidade à medida que você se afasta. Então, ok, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu só queria voltar para a questão mesmo. De uma fenda larga, ela interfere por causa do princípio de Huygens, que a gente trata como se fosse duas fontes, ela interfere para ela mesma. Meio com ela mesma, porque interfere a onda que saiu do lado de cá com a onda que saiu do lado de cá. Que não é a onda. A onda ela não é feita, não é uma coisa una. Então, cada pedaço daqui funciona como uma onda diferente. Tá? Então, a onda que saiu do lado de cá, desse ponto, interfere com a onda que saiu desse ponto aqui. Mas elas estão na mesma abertura, é isso que... Tudo bem? Ou não? Se não tiver pergunta. Ok. Aula que vem a gente muda de assunto. Uma coisa, eu queria saber o seguinte. Um segundo. Eu queria saber se alguém tem algum comentário sobre o curso. Porque eu achei que essa prova era uma prova não muito difícil. Vocês não foram tão bem na prova assim. E eu queria saber se alguém tem algum comentário. Falo bem ou formal, tanto faz. A mensagem é a seguinte, que a gente vai começar a ver relatividade aqui daqui para frente, e a derivada do curso aumentou brutalmente, começa a aumentar. Tudo bem isso? Ou seja, o que vem para cá é bastante matéria e nada muito simples. É muito interessante, muito tudo, mas... é tudo menos simples. Você queria falar algo sobre isso? Eu acho que uma questão que tem também é que a prova segue muito forte a apostila e as aulas, mas às vezes tem divergências em detalhes, em coisas que talvez a apostila não explique tão bem, ou coisas do tipo. Varia muito. Senti que, por exemplo, nessa primeira prova a gente tinha um exercício extra que até que ajudou, mas ao mesmo tempo tinha muita questão que ainda não, porque exercício extra do quê? Do Moodle? No Moodle tinha uma lista de exercícios extra, teoricamente, para ajudar com a prova, também muito voltada a coisas numéricas e coisas do tipo, para além de simplesmente analisar coisas em aula. Tudo bem. Porque essa dificuldade eu não vejo como sendo uma coisa muito difícil, mas também, a depender da situação específica de cada um, pode ser complicado de acompanhar. Eu acho que você entendeu um pouco qual é a relação entre o curso e o Moodle. E ela é mais ou menos. Sim. Pelo seguinte, porque o Moodle é uma coisa meio paralela ao curso, ele não é algo totalmente integrado. Eu acho que é interessante isso, porque você vê as coisas de modo complementar. Então, a ideia não é uma ideia de
que o Moodle é feito para ajudar para a prova, não é essa a ideia. Certo? É um pouco de ginástica diária, que você faz 10 flexões lá, então, para ficar pronto. Mas aí a dúvida é se tem alguma coisa que vocês querem comentar do ponto de vista de redirigir, principalmente o que pode estar mais na minha mão são as aulas. Do ponto de vista de quem? Oi? Do ponto de vista de quem? Não, do ponto de vista de ninguém. Assim, se você tiver alguma coisa que pode reorientar alguma coisa nesse processo, você pode falar. Em relação à prova, eu acho que eu só tenho que dizer que eu achei que foi bem seguindo a apostila. Eu acho que isso seria bom continuar seguindo bem a apostila. Isso sim. Isso também não é uma coisa que a gente faz porque quer, a gente faz porque acontece natural. Que bom. Oi. Sobre a prova, o que mais me incomodou, e eu conversei com os amigos e também rolou, foi o tempo mesmo. Porque eu sabia fazer praticamente tudo, mas não dava tempo de fazer essa coisa. E tinha uma coisa que me incomodou bastante, que era o formulário, porque o formulário, ele meio que dava a resposta da questão, entendeu? E no caso da questão da 2. Eu simplesmente não sabia se eu fazia a questão completa ou se eu usava o formulário e tacava assim, é isso que eu... Nisso daí, é o seguinte, se acontecer isso, essa dúvida em alguma outra prova, você levanta e vem falar comigo. Eu falei com você. O que eu falei? Falar, é seu jeito aí. Oi? Falar, é seu jeito aí. Você deixa eu perguntar. Você, nas suas palavras, você falou, considere isso como uma questão da prova. Eu fiquei meio perdido. Não, talvez a pergunta que você pudesse, eu não sei que pergunta que você fez, mas a pergunta que você poderia ter feito, eu não sei se você fez ou não, é a seguinte: se tiver uma coisa que me ajuda muito no formulário, eu posso usar, a resposta seria sim. Se você formulou essa questão de um jeito diferente, ela pode ter tido uma conotação de conteúdo ali que eu não podia, agora também não lembro na hora. Mas eu estou falando, em caso de dúvida, você fala, pergunta isso daí. Você não pergunta assim, fala, eu estou vendo aqui, que isso daqui, pergunta assim. Eu falo sim, pode usar, ou não. Tudo bem? Ou seja, você tem razões muito melhores para ir mal na prova do que essa. Tudo bem? Só um comentário, mais comentário. Acho que é bom fazer uma lista de exercícios. Eu não acho nada. Não, que é o seguinte, vocês são de maior, certo? E tem a lista lá, tem a apostila, tem o Moodle, tem não sei o quê, eu acho que não cabe mais recomendação do que isso. Sabe, assim, e também, eu não olho o curso como um instrumento de fazer prova, eu olho como outra coisa. E também tem o aspecto de cartório, que tem que fazer prova, carimbar, não sei o que, essas coisas. Tudo bem? Oi, eu queria falar mais uma coisa ainda. Que é o seguinte, se você estiver estudando bastante para o curso e você não está aprendendo o quanto você está estudando, aí eu acho que você podia falar comigo. Tudo bem? Porque se você não estiver estudando, estiver indo mal, absolutamente é lei da natureza, certo? Então não tem o que mexer. Mas se você estiver gastando tempo estudando e esse negócio não está rendendo, aí eu acho que você podia falar comigo um pouquinho. Marca uma entrevista, aí a gente conversa, 15 minutos aí na porta. Porque muitas vezes você estuda errado. Certo? Eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Ou seja, se você quiser fazer a porta, sair da sala pulando por aqui, você nunca vai sair. Pode quebrar a parede um dia, mas vai ficar muito mais cansado. Tudo bem? Então as coisas têm jeito de fazer. Estudar também tem jeito. Então se você tiver essa sensação, você fala.